Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nossa live hoje é sobre dor de cabeça na criança. Eu e o oftalmologista Dante Verardo. A gente vai falar de sinusite, de rinite, de problema de vista. Enfim, vai ter muita coisa hoje nessa live. Porque quando a criança fala, estou com dor de cabeça, o que os pais pensam é ou é problema de visão ou é problema de sinusite. Então vamos esclarecer essa história, não é verdade? Vamos esclarecer, vamos deixar tudo claro. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o Dante já entrou na sala. Vou só esperar o Dante pedir para entrar, né, Dante? E eu não tô conseguindo colocar o nome do nosso. Aqui, Dante já pediu para entrar. Vamos lá. Grande Dante! Olá, tudo bem, Neisa? Como é que tá? Tudo ótimo, Dante. Obrigada de verdade por ter aceitado aqui estar aqui comigo. É um prazer estar com você. Falando até a doutora Nathalie, que é minha esposa, falando agora, né? Primeira vez em live, né? Então, a primeira vez a gente nunca esquece. Primeira live do Dante, gente. Olha só que honra minha. E ele aceitou, isso que importa. Olha só a situação, coisa boa. E a esposa do Dante, a Nathalie, está aqui conosco, pediatra, né, Dante? Coisa boa. Motivo nobre, né? A gente tem que aceitar, não pode recusar um convite desse, não. Ai, que bom. Você sabe que eu também comecei tem pouco, mais ou menos pouco tempo, né? E a gente vai se acostumando, a Ju também, ó, tá aí, coisa boa. Mas olha, vou te falar, que bom, que honra, que maravilha de live. E você sabe que eu te chamei aqui porque eu não sei nada de oftalmologia, né? Eu não sou Então, besta nem nada. Eu tô falando isso pra todo mundo, gente. Eu me aproveito de todo mundo que faz live comigo. Eu me aproveito. Eu tiro, ó, casquinha. a Porque eu troca vai ser aprendo um boa. monte. A troca vai ser boa, porque eu também não sei nada de otorrino, então vai ser legal. A gente vai se trocando, né, Dante? Mas, ó, gente, por que... Obrigada, Ju. Por que que essa live é importante, né, Dante? Por que que eu escolhi esse tema? Primeiro, porque dor de cabeça é frequente na infância. Não é raro, né? O pessoal pensa assim, ah, será que é enxaqueca? Será que a criança está com enxaqueca? Será que não é enxaqueca? Enxaqueca existe na infância sim, mas não é a principal causa. Aliás, é raro, até relativamente raro na infância. E termina que as causas otorrinolaringológicas e oftalmológicas são infinitamente mais frequentes. Entendeu? Então, e outra coisa que já é uma pegada minha aqui da live, sabe, Dante? Eu sempre falo assim que agora que tá todo mundo na quarentena, os pais estão acompanhando, você é pai também, né? Seus filhos são pequenininhos, mas você também tá vendo isso de perto. Os pais estão acompanhando o aprendizado escolar e as alterações, tanto otorrinolaringológicas quanto oftalmológicas, interferem muito no rendimento escolar. Então, às vezes, aquela criança que está com rendimento escolar ruim fica nisso. Mas, ó, deixa eu falar tudo isso. Dante, se apresenta pra gente. Fala pro meu público quem é você, pra mim, por favor. Eu já te conheço, mas eles, né, precisam te conhecer. Bom, vamos lá. Como eu já disse, é um grande prazer estar aqui com você. A gente não pode recusar um pedido desse para discutir um tema tão importante, né? Com pessoas vendo e poder elucidar algumas dúvidas que o pessoal tem. A gente que trabalha no consultório no dia a dia sente que isso é uma causa bem frequente de vindas de pacientes pediátricos ao nosso consultório. Então, não podia recusar esse convite. Agradeço pelo convite, parabenizo pela iniciativa. Eu acho que iniciativas como essa, que trazem informações para a população de uma forma clara, Sim. sempre vão ser bem-vindas e eu não podia recusar. Bom, eu sou o Dante Berardo, sou oftalmologista, especialista em retina, cirurgião de retina e vítreo. Já trabalho em Campo Grande há aproximadamente 8 anos. Trabalho, atendo bastante o público infantil, porque a parte de retina está muito ligada com o teste do olhinho, então a gente acaba pegando aquele paciente pediátrico e acompanhando até a idade adulta e
e é bem comum várias queixas os pais trazerem. E estamos aqui para participar e elucidar as dúvidas de todo mundo aí, no que puder ajudar, e eu estou aqui à disposição. Bom, eu vou toda semana que eu me apresento, né? Porque às vezes chega gente nova. Eu sou otorrinolaringologista, atendo adulto e criança, que é uma dúvida que toda vez eu recebo no direct, mas termina que o Dante também está no mundo universitário, né, Dante? Está dando aula lá na UFMS. Eu termino ficando muito com a parte da otorrinopediatria, junto com os residentes da pediatria. Então, eu tenho um trabalho mais extenso na área infantil por conta desse trabalho com a universidade. E aí termina que meu Instagram é só infantil. Apesar de eu atender adulto ainda, né? Eu tenho esse trabalho uma preocupação maior com a parte infantil. E é isso. Mas então a gente já falou da importância. Galera, ó, aviso já, antes da gente começar para os finalmente. Quem tiver dúvida, manda na caixinha, tá? Olha lá, Dante, tem paciente seu aqui, ó. Meu filho foi... Olha lá. Manda na caixinha de pergunta, porque a gente vai fazer perguntas e respostas no final. E aí eu consigo jogar aqui na tela a pergunta. Se vocês colocarem no comentário, eu não consigo jogar na tela. Às vezes eu vou conversando aqui com o Dante e me perco e a gente não responde, tá bom? Então, dúvidas na caixinha. Compartilha essa live com Deus e o mundo, tá? E dá o coraçãozinho para o Instagram entender que a nossa live é importante. Então, vamos lá, Dante. Aquilo que eu falei. Quando a criança queixa de dor de cabeça, os pais pensam ou é sinusite ou é problema de vista. Enfim, problemas de visão causam ou não causam dor de cabeça? Isso é mito ou é verdade? Essa acho que vai ser a pergunta mais fácil que eu vou responder na live inteira, né? Não, claro que é verdade, né? Então, assim, a gente tem inúmeros problemas de visão que acabam gerando dor de cabeça. Então, nem sempre aquela criança que enxerga mal tem dor de cabeça. Às vezes, seu filho pode enxergar maravilhosamente bem e mesmo assim ele ter dor de cabeça relacionada à visão. Então, a gente tem várias causas que a gente divide na parte do grupo de uso do músculo de dentro do olho para perto. Isso é muito comum hoje em dia. Criança fica no celular horas e horas, celular, computador, tablet, enfim, tudo com visão para perto acaba gerando um excesso do uso de musculatura do olho. Tem a questão do grau, que às vezes... Ô, Dante, só te interrompendo esse negócio do tablet. Usando muita tela, mesmo sem ter um problema de visão, né? Exatamente. Só por uso da musculatura ali para acomodar a visão. Então, digamos assim, criança que não tem perda de vista nenhuma, 100 graus, 0 grau, para o povo entender, mas só do uso da tela muito próxima ali causar dor. Entendi. Tá aí, tá vendo? Exatamente. Fica a dica, hein, Brasil? Fica a dica. Toda vez que eu leio alguma coisa, que eu coloco alguma coisa perto do meu rosto, eu contraio um músculo que eu tenho lá dentro do meu olho para poder dar o foco. É o mesmo músculo que o pessoal acaba perdendo depois dos 40 anos de idade e acaba usando aquele óculos para perto. Criança tem esse músculo funcionando a todo vapor. Então, quando eles ficam muito tempo para perto, esse músculo acaba passando muito tempo contraído e, consequentemente, eles podem desenvolver dor de cabeça no final dessa atividade. Então, ficar atento, pais, mães. Não existe um númerozinho mágico, né? O pessoal sempre me pergunta, mas doutor, tem um número mágico para meia hora, 1 hora, 2 horas por dia? Eu falo que não, eu falo que bom senso e canja de galinha não faz mal para ninguém. Então, é sempre bom a gente tentar diminuir. É importante, por exemplo, se a criança gosta de ver um desenho no tablet, no celular, que você espelhe. Hoje é tão fácil fazer isso. Espelhe esse desenho para a televisão. A televisão, se ela estiver 2 metros, 3 metros de distância, às vezes, do olho, é muito melhor do que um tablet que está a 30 centímetros. Então, para oftalmologia, para você conseguir poupar o trabalho do seu músculo, quanto mais longe do seu olho tiver, essa é a regra, melhor. Então, sempre tentar jogar para longe. Essa é uma das causas, né? A gente vai falar de mais para frente, mas essa é uma causa muito comum. Ô, Dante, e me tira uma dúvida. Aí você falou, quanto mais longe da visão, melhor. Então, por exemplo, se é um desenho que tem no tablet ou que tem na TV, é melhor que seja na TV. Né? E o uso exacerbado das telas, elas podem favorecer a criança a desenvolver uma miopia, na verdade miopia, né?
É Miopia. uma dificuldade. Vamos esclarecer já isso pro povo. Miopia é dificuldade para enxergar longe. Então ele De tem que se longe. aproximar, é isso, né? Uhum. Isso mesmo. Pode favorecer esse tipo de problema? Os estudos são um pouquinho controversos em relação a isso, mas tem alguns estudos que sim, mostram que excesso de tela, e uma geração agora que vem com excesso de tela, tem uma incidência maior de miopia do que a geração que não foi exposta tanto a essas coisas de perto, como a geração que a gente tem visto. Então, eu volto a dizer, a gente não tem um estudo que comprove, que bata o martelo, que fale para a gente exatamente, não, ó, 3 horas por dia, miopia, menos que 3, não. Mas existem alguns estudos que estão conseguindo comprovar. Isso é um pouco difícil de comprovar, porque você randomizar um estudo e fazer um estudo desse jeito é um pouco complicado, mas realmente tem se diagnosticado. O viés que a gente tem também é que hoje o acesso aos médicos oftalmologistas está um pouco maior, então a gente consegue fazer diagnóstico. A gente faz teste de olhinho para triar a criança desde pequena. Então é um viés, mas volto a dizer, prudência cães de galinha não faz mal para ninguém, diminui o número de tela, a criança tem que brincar fora de casa. Ô, Dante, você sabe que você me deu mais um argumento, porque aqui eu encho o saco no consultório em relação à tela, principalmente eu uso parcimonioso, porque assim, eu sou mãe, você é pai, vamos lá, você não dá tablet pro seu filho nem um pouquinho? Dou. A minha usa. Pelo Dou. amor de Deus, gente. Agora na quarentena, então, Deus, pelo amor de Jesus Cristo, quem consegue? Só que assim, parcimônia. Então, dentro da otorrina, minha briga é porque o uso do tablet de forma exacerbada tem importante impacto no desenvolvimento de fala. Então, fica aquelas crianças com atraso de linguagem, então isso é muito complicado. Agora você já me deu mais um argumento. Por quê? Porque além de ser mais uma coisa para dar dor de cabeça no ser humano pequeno, ele também pode desenvolver aí alterações visuais com esse uso exacerbado. E a gente não pode esquecer que esse excesso de luminosidade da criança também atrapalha o sono, né, Dante? Assim, Também. pensando de uma forma, né? Sim. O ciclo sono de vida, né? Claro. E assim, Dante, tanto quem tem problema para enxergar de perto, quanto quem tem, de repente, um problema para enxergar de longe, que é a hipermetropia, né? Uhum. Ou o astigmatismo, que é a visão embaçada. Tudo isso pode dar dor de cabeça ou só a miopia? Não, na verdade tudo. É assim, cada grau tem sua peculiaridadezinha um pouquinho diferente entre elas. Bom, começando com a hipermetropia. O grau escondido, às vezes os pais me perguntam, né, Dante, por que você vai dilatar o olho do meu filho se ele só está com dor de cabeça? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, por que oftalmologistas pingam aquele colírio que arde, deixa a visão embaçada em crianças? Porque vocês são maus, vocês gostam de judiar. Porque a gente gosta de castigar, né? Não é por isso. É assim, ó, da hipermetropia, primeiro eu vou falar, só para colocar e vocês poderem entender por que a gente faz determinadas coisas. O paciente que é hipermétrope, a criança hipermétrope, ela consegue com o seu próprio músculo de dentro do olho corrigir essa própria hipermetropia. Ou seja, ela é uma criança que enxerga muito bem de longe, muito bem de perto, não tem problema nenhum de visão, mas reclama de dor de cabeça. Essa dor de cabeça acontece porque, para corrigir esse grau, a criança usa o músculo de dentro do olho mais tempo. É como se ela carregasse um saco de batata no braço dela, por causa do músculo, e uma hora esse músculo vai começar a doer, como o músculo do braço dói quando a gente carrega um saco de batata. É simples assim. Quando eu dilato, eu pingo o colírio, eu paraliso esse músculo farmacologicamente e consigo ver se a criança tem grau escondido ou não. Porque se ela tiver grau escondido, eu tenho que corrigir esse grau escondido para poder melhorar essa dor de cabeça. Então, isso é da hipermetropia. Do astigmatismo... É a visão de longe, é não enxergar, o hipermétrope ele precisa afastar para enxergar, não é isso? É assim, Elisa, o hipermétrope criança, geralmente ele não dá sintoma. Não dá sintoma. Visual. Então, assim, ele enxerga de longe, ele enxerga de perto, só que ele começa a queixar de cansaço, dor de cabeça, desconforto, geralmente no final de uma atividade para perto, porque o uso do músculo é maior para perto. Então, às vezes ele não tem sintoma nenhum, ele só chega com a queixa de dor de cabeça. Por isso que a propedêutica da dor de cabeça na criança, ela começa praticamente no oftalmotorrino, porque essa questão, às vezes a criança vê super bem, mas a hora que ela chega aqui, pinga o colírio, pum,
parece o grau. E aí a gente tem que corrigir esse grau. Então... E aí, gente, desculpa, Dante, te interrompi. Vou falar. E aí vem um alerta que eu faço aqui, já fazendo um paralelo otorrino-oftalmo, é um alerta que eu vivo falando para audição. Olha o que você falou, Dante, que você falou, eu quero puxar um gancho. Porque assim, grau oculto, isso significa dizer o quê? Eu acho que meu filho enxerga bem. Precisa ir no oftalmologista? Precisa. Entendeu? A maioria das pessoas que tem tipo, alguma dificuldade na acuidade visual, você vai tirar o óculos, teoricamente ela não é uma pessoa cega, né? Ela enxerga, ela vai ter dificuldade para ler determinados tamanhos de letra, determinada, né? O mais para perto ou mais para longe, enfim. Mas, e eu sempre falo isso com audição, sabe, Dante? Porque assim, na visão a galera vai. Entendeu? A própria escola, isso já começa na escola. Assim, tá com dificuldade escolar, a própria professora, o pessoal da escola já fala, vai no oftalmologista para ver se não tem. Mas na audição a galera não faz isso, ainda é uma coisa que é subvalorizado, sabe? E às vezes é uma rolha de cera. Eu sei que não é o tema, mas já contextualizando, aproveitando para contextualizar. Não. Às vezes é uma rolha de cera, uma otite oculta, a criança tem uma perda bem leve, entendeu? E passa despercebido. E a visão é a mesma coisa, né? No consultório essa semana Isso mesmo, você está falando, eu lembrei. Eu peguei, estava examinando um paciente, né? Falou, não, enxerga bem e tal. Eles vieram perguntar se precisava fazer o teste da orelhinha, né? Mas, eu bato palma do lado dele, tá tudo ótimo, lindo, maravilhoso. Destravou o áudio do Dante para mim. Então, voltou? Os testes e a propedêutica toda... Tinha travado, Dante. Voltou, mas você tá falando do teste da orelha, do olhinho, né? E que um paciente falou que não voltou. tinha necessidade, porque ele batia a palma, chamava o filho e ele conseguia ouvir super bem. E eu falei que não era bem assim, que a coisa não funciona. Às vezes tem grau diferente, tem um ouvido que não escuta e o outro... Sim. Então, assim, o povo às vezes hipovaloriza, se é que existe essa palavra, ou hipoestima a necessidade. Exatamente. Isso é uma guerra que eu tenho aqui. O Dante meio que travou, mas vamos lá. O Dante vai voltar. Com fé em Deus, a internet vai ajudar, né? Porque eu tenho um monte de dúvida para tirar com você. Dante, você não me trava, não. Viu, Dante? Voltou? Voltou, né? Não, eu tô falando assim que o Dante travou e gente, Dante não pode travar, não, que eu tenho 1001 dúvidas, eu tenho 1 hora para explorar ele, então ele tem que ficar aqui comigo. Mas, ó, gente, isso que o Dante estava falando enquanto está travado é super importante. O fato. Aí, ó, Dante, ó, a Ju e a Nathalie estão te dando a dica. Tenta mudar para o 4G para ver se para de. Voltou? Dante? Ó. Quando o Dante voltar, ele me avisa. Então, gente, assim, o fato de você achar que o seu filho enxerga bem, não significa dizer que ele não precisa ir para o oftalmologista ou que a dor de cabeça dele não é por uma alteração visual. É isso que o Dante estava falando. Dante, você está me ouvindo? Voltou? Ô, Dante, se ficar ruim, sai da live e entra de novo, tá? Caso não dê tilt aí no sistema, você não consiga usar o áudio, qualquer coisa você sai e entra de novo, tá? Já que o seu filho enxerga bem, não significa dizer... O Dante vai voltar, tá, gente? Espero eu. Pelo amor de Deus, eu tenho um monte de perguntas que me perguntaram de olho, eu não faço ideia. Então, o fato de achar que enxerga bem do mesmo jeito que ouvido. Então, eu acho que meu filho não escuta bem. Não interessa, para mim não diz nada. Se a minha suspeita é que pode ter uma perda de audição, ele vai ganhar o exame sim. E aí, a gente estava falando eu tô aguardando, o Dante já pediu para entrar, daqui a pouco ele entra. A gente estava falando das causas... Voltou? Voltei. Você me abandona aqui não, hein, Dante? Não, Pelo não amor mais, de Deus. mais.
É o Wi-Fi Eu, daqui. Agora eu tô no 4G. Vamos lá. não, eu tenho um monte, eu recebi pergunta na caixinha de oftalmo que eu não sei responder. Você não joga essa bucha em mim, não. Você fica aqui comigo. Pode deixar. Aqui. E aí, Dante, eu estava falando que, além das causas oftalmológicas, aí o paciente geralmente passou com oftalmo, descartou que não é uma alteração visual, ele vem para o otorrino para ver se é sinusite, né? E aí, fazendo esse contraponto com a parte do otorrino, sinusite é uma causa importante de dor de cabeça, sim, tá? Mas na criança, principalmente a criança pequena, sinusite não é a principal causa. A principal causa de dor de cabeça otorrinolaringológica na criança pequena é a rinite alérgica, que o tratamento é completamente diferente. Assim, completamente não, mas é bem diferente. Porque as pessoas associam sinusite ao uso de antibiótico. Dante, olha lá, Dante travou de novo. Voltou? Voltou. Gente, vocês estão conseguindo escutar a gente bem, ver a gente bem? Dá um feedback pra gente no comentário se tá tudo certo, se tá conseguindo ouvir e escutar, pessoal. Dá um feedback pra gente, por favor. Ju, Nathalie, conta pra gente se tá dando pra ouvir bem. Então, Dante, assim, as pessoas pensam só em sinusite. E quando a gente fala de sinusite, o tratamento, muitas vezes, as pessoas associam ao uso de antibiótico, né? A maioria dos casos nasais de dor de cabeça na criança é rinite alérgica. Só que assim, o que a pessoa associa? Doeu a testa, baixou a cabeça, piorou a dor, é sinusite. Você entendeu? E não é a rinite alérgica. É o que eu geralmente associo no consultório. Sim, é super comum, super Deixa comum. eu te perguntar, então, já que nós estamos nessa troca bacana aqui de conhecimento, a partir de que idade começa a ficar um pouco mais comum essa questão das sinusopatias? De sinusite? É. Então, sinusite até as crianças, assim, começa a ficar mais frequente na criança por volta dos 4, 5 anos de idade, porque quando a criança nasce, os seios da face são muito rudimentares, então ela praticamente não tem essas cavidades, né? O seio frontal, que é o que o povo mais começa a falar assim, deu dor de cabeça, é sinusite, por conta do seio frontal. Ele vai começar lá por volta dos 4 anos de idade, Dante. Você entendeu? Só que assim, a rinite alérgica é uma inflamação que não fica só no nariz, ele também pega os seios da face. Então, a rinite alérgica é como se fosse, assim, falando de uma forma grosseira para todo mundo entender, é como se fosse uma sinusite, mas de fundo alérgico, entendeu? Porque ele vai ter líquido nos seios da face, ele vai ter líquido na secreção no nariz. Aí vem o paciente, mas eu fiz um raio-x, eu tava com o nariz ruim, fiz um raio-x de seios da face e tava cheio de líquido. Resfriado vai dar líquido. Rinite alérgica vai dar líquido. Mas as características dessa dor que o paciente sente pela rinite, elas são parecidas com as características? Iguais, Dante, a mesma coisa. Dor na face, baixou a cabeça, piora. A gente diferencia como? Pela história clínica, né? Pelos sintomas que o paciente apresenta e pelo exame físico. A gente olha o nariz, o aspecto da mucosa do nariz e consegue ter uma ideia melhor. Entendeu? Entendi. Eu até separei uma foto aqui, ó. Olha como eu tô chique, Dante. Isso eu não sei fazer não, viu? Só pra falar. Eu vou assim, ó. Blogger. Se eu tiver que mostrar alguma coisa, eu mostro assim, ó. Olha lá. Aqui, ó. Isso eu não sei fazer. Ô, Dante, eu tô blogger. Eu descobri como é que joga foto na live passada. Aí eu falei, agora eu vou jogar foto em toda live minha, porque eu achei fantástico. Boa. Mas, ó, gente, nessa foto vocês conseguem ver aí, ó, os seios da face cheio de secreção, tá vendo? Então, é basicamente isso que acontece na sinusite e na rinite e no resfriado, entende? Então, assim, e eu só chamo a atenção disso pelo seguinte, se tem quadro recorrente, o otorrino precisa avaliar, porque vai estar fazendo o tratamento errado, entendeu? Um desvio de septo, qualquer coisa, na verdade, Dante, que entupa o nariz, que faça o nariz não funcionar bem, pode dar dor de cabeça de origem nasal. Então, até me mandaram na pergunta assim, criança que ronca,
Tem dor de cabeça? Pode ter dor de cabeça? Pode e muito. Por dois motivos. Primeiro, que se ela ronca, o nariz dela não é bom. Não funciona. E segundo, que meu amigo, quem dorme mal e não tem dor de cabeça? Dante, se você dormir mal um dia, já tá ruim. 2 dias, você tá no mau humor do cão. Fala a verdade. Com filho pequeno, então, não tem jeito, Então, né? Você vive com esse modo. Eu, no dia que eu não durmo bem, eu chego pra minha filha e falo assim, sai de perto de mim, que hoje eu não sou uma boa mãe. Vá pro seu pai. Mas essa criança já acorda com dor de cabeça? Já acorda com dor de cabeça. Aliás, essa é a dica. Ronca, apneia do sono na criança, ela tem muita cefaleia matinal, dor de cabeça ao acordar. Entendeu? Fazendo um gancho com o oftalmo, dificilmente causas oftalmológicas dão dor de cabeça matinal. Por um motivo óbvio, né? Você não está usando o seu olho durante a noite. Então, se você depende do músculo para conseguir corrigir determinada alteração, ou se você for ficar muito para perto, geralmente essa dor de cabeça ela acontece no final do dia, no final de uma atividade que essa criança ou que essa pessoa está fazendo. Então, é um bom jeito da gente conseguir diferenciar muitas vezes. Eu costumo falar que dor de cabeça de olho, muito pouco provavelmente a pessoa vai acordar com dor de cabeça. Então, acordar com dor de cabeça. Então, você matou uma boa aí. Isso é uma boa, Dante. Não tinha nem pensado, mas é uma baita de uma dica. Porque, assim, a rinite alérgica, ela também tende a piorar mais no final do dia. Porque conforme vai tendo a variação de temperatura, o próprio quadro de rinite ele tende a ser pior à noite, né? Os quadros oftalmológicos entram nisso. Já no caso do ronco e da respiração oral, tende a ser de manhã, acordar. E uma outra causa que faz a criança acordar com dor de cabeça é bruxismo. Bruxismo, meu bem. Bruxismo dá dor de cabeça, sabe? Bruxismo, apertamento. Às vezes a criança não chega a ranger, mas ela aperta. E aí sobrecarrega a articulação temporomandibular. É uma criança que reclama muito de dor de cabeça. Entendeu? Pela manhã também, né? E você sabe de outra coisa que eu já ia discutir com você, Dante? O bruxismo e o apertamento, a criança, é mais no adolescente que a gente vê isso, porque a criança não consegue identificar tão bem assim, né? Ele costuma dizer que tem muita dor atrás do olho. E uma queixa que eles têm é que quando eles apertam o olho, parece que dá um alívio. Isso tem uma explicação. Mas chega às vezes paciente com medo de ser glaucoma, que aliás a gente tem que falar do glaucoma, que o glaucoma também dá dor de cabeça, né? Dá dor de cabeça, mas assim, é uma dor de cabeça muito forte, porque falando de glaucoma na criança, existe glaucoma em criança? Existe glaucoma congênito, existe glaucoma juvenil, só que assim, os sintomas e a parte não só da dor, ela é muito rica, então no glaucoma congênito, praticamente você olha para o olho da criança e fala, tem uma coisa errada aqui, o olho já está meio esbranquiçado, maior o tamanho do que o normal, então você já... Fica vermelho, Dante, ou não necessariamente? Não necessariamente, mas pode ficar. Mas assim, glaucoma congênito, quando nasce, os pais já olham, não precisa nem ser médico, não, já fala, tem coisa errada com esse olho. Tem coisa errada no olho. O glaucoma juvenil, ele é um glaucoma mais agressivo, então ele pode dar pressão um pouco mais alta, sem ter algum tipo de sintoma e dar uma discreta dor nessa região temporal aqui, né, no cantinho aqui. Mas, assim, a incidência disso, se você for pegar versus a quantidade de grau e essa parte de miopia, astigmatismo e hipermetropia, é muito pouco. Então, assim, o glaucoma, para dar dor no olho, a dor é muito forte. Eu brinco que o olho, quando dói, ele dói mesmo. Então, não tem essa... Dói, né? Não tem, tô com uma dorzinha, um desconfortinho no meu olho, é glaucoma. Não. Dor de glaucoma é dor pesada, dá ânsia de vômito, assim, é forte. É incapacitante, né? É incapacitante. É incapacitante, exatamente, né? Essa é a palavra, incapacitante. Então... Isso já é diferente, por exemplo, dos problemas de visão, da rinite, da própria sinusite, que em geral não são dores incapacitantes. A criança às vezes vai falar como um desconforto, fica aquela coisa ali, eu não tô 100%, mas tô vivendo, né? Exatamente. Dor de cabeça por causa de visão, ela não é incapacitante, ela é um leve desconforto
que a criança reclama e assim, às vezes para de fazer atividade, fica um pouquinho tranquila, a dor já melhora e segue. Existe um padrão na dor de cabeça relacionada com o olho, né? Podendo falar melhor da minha parte. Então, sempre que a criança faz a mesma atividade, ela costuma ter dor de cabeça. Então, ela segue esse padrão. Brincou 3 horas no computador, dor de cabeça. Foi para a escola, dor de cabeça. Então, ela segue um padrão. Ela não fica tão esporádica assim. Tá? Ela não vem em surtos muito fortes. Mas é importante, sempre que tiver a dúvida, né, a gente tem que fazer toda a propedêutica, porque dor de cabeça na criança é bem comum. Ô, Dante, tira outra dor. Eu falei pra você que eu ia te cacetar de pergunta, porque eu tenho um monte de dúvida, né? Eu não minto, eu tô me aproveitando. Aqui eu tenho 1 hora de consulta com o Dante, né, Dante? Imagina, Ô, Dante, estrabismo pode causar dor de cabeça? Não. Só Não. estrabismo não. É porque, assim, Não, né? existe causa de estrabismo relacionada a grau, principalmente de hipermetropia, que aí sim pode dar dor de cabeça, mas só o estrabismo em si, ou seja, o olhinho ser torto, né? A gente acaba falando estrabismo, Aquele né? assim, né? A gente tende a falar em linguagem médica, né? Mas para quem não é médico, estrabismo é olhinho torto, tá? Não, ele por si só não, mas existe um estrabismo que dá por excesso de hipermetropia. E aí a gente corrige a hipermetropia e o olho alinha. Então, sempre que a gente diagnostica um paciente com estrabismo, a primeira coisa que a gente faz é medir o grau, porque às vezes é só grau. E aí o olho entorta e esse grau alto pode também gerar dor de cabeça. Mas só o estrabismo não. Entendi. Ô, Dante, e me fala uma coisa. Criança piquititica, né? Como é que você faz para avaliar, por exemplo, se ela tem grau, se ela não tem? Como é que é feita a avaliação? Não sei se eu sei que assim, tem idade mínima, porque é uma dúvida que é frequente. Tá. A gente já começa a triar grau de criança a partir dos 6 meses de vida, que é o segundo teste do olhinho. Eu sempre costumo brincar com os pais, para eles lembrarem que o teste do olhinho, ele bate com o teste da orelhinha. Então, sempre para lembrar, né? Tem o dos nasce 6 e 1, então eles acabam... Se eu tiver errado, você me desmente aí, você pode me dizer. Não! Não, né? É 0, 6 e 1, né? Só Aham. É porque esse pessoal muda esses protocolos também, que é uma beleza, né? Então, toda hora eu falo, às vezes eu tô falando bobeira aqui. Então, ó, geralmente com 6 meses a gente já consegue fazer um exame que chama esquiascopia, tá? Que é um exame que a gente passa uma faixinha de luz no olho da criança com um aparelhinho que chama retinoscópio e a gente já consegue ver ali mais ou menos para que lado que o grau tá indo. Crianças nascem hipermétropes por um simples motivo. Quem é hipermétrope, né, falando da questão do grau, a imagem... Hipermétrope é aquele que enxerga melhor de longe do que de perto, certo? Na verdade, o hipermétrope não enxerga nem de longe nem de perto, tá? O hipermétrope real. Só que crianças têm um músculo dentro do olho tão bom que eles conseguem corrigir sozinhos até 10, 12 graus de hipermetropia. Então, através do próprio músculo do olho, eles corrigem essa hipermetropia. Então, eles enxergam super bem, mas com uma pequena hipermetropia. Isso porque o olho vai crescer. Quando o olho cresce, se ele crescer demais, a imagem forma antes da retina e a pessoa fica míope. Se ele crescer de menos, ela continua lá e ele continua hipermétrope. Até o olho decidir para onde que ele vai crescer, quem segura as pontas é o músculo ciliar, que é esse músculozinho que fica mudando o grau de dentro do nosso olho. Dentro do olho. Isso. Então, crianças têm que nascer hipermétrope. Criança que nasce míope vai ser muito míope. E você consegue ver isso no teste do olhinho? Consegue. Nos 6 meses, né? No primeiro, não. No primeiro teste, ele é anatômico. Logo que nasce, a gente vai só parte anatômica e estrutural. O segundo já passa a ser funcional. A gente já começa a conseguir ver estrabismo, já começa a conseguir ver alteração de grau e também a parte anatômica. Então, o teste de 6 meses ele é muito importante por causa disso. É onde eu consigo começar a ver grau numa criança não verbal, vamos dizer assim. Ô, Dante, e aí me diz uma coisa. Então, assim, no de 0, se tiver uma malformação ali retiniana, uma malformação dentro do olho, você já consegue ver. Consegue. É que assim, a gente tria, basicamente, no primeiro teste do olhinho, 2 coisas principais, tá? Tem um monte, mas assim, são as 2 principais. Catarata congênita,
Às vezes a criança nasce com uma opacidade na lente que fica dentro do olho e aí isso atrapalha. Se não for corrigido rápido, a visão não se desenvolve. Então, é a primeira coisa que tria, grande coisa que tria o teste do olhinho. A segunda é retinoblastoma, que é o tumor mais comum que a gente tem no olho, né? Que tem que ser triado, porque ele pode ser fatal. Então, o teste do reflexo vermelho foi criado, depois a gente melhorou um pouco, fazendo teste do olhinho, com exame de fundo de olho, no oftalmo e tudo mais, justamente para triar retinoblastoma e catarata congênita, porque retinoblastoma matava, e a pessoa não via, porque às vezes era unilateral, e a criança aí já estava com um tumor extremamente agressivo, com metástase. Então, o objetivo do teste do olhinho inicial é esse. Aí, a gente repete com 6 meses, porque o retinoblastoma pode aparecer um pouquinho depois, e aí já aproveita para ver grau, já aproveita para ver se tem estrabismo, e aí segue a propedêutica da criança. Mas E não dói, né, Dente? Assim, você com 6 meses precisa dilatar a pupila? Precisa, porque é aquela coisa do grau oculto que você tinha falado, né? Eu sempre chego um paciente ou uns pais aqui que, lógico, você vai, poxa, pingar aquele colírio. Todo mundo que já veio no oftalmologista praticamente teve a experiência de espingar aquele colírio, o colírio arde um pouquinho. O colírio que a gente usa em criança ele é um pouco mais diluído, então arde menos. Eu já pinguei no meu olho, é tranquilo, não é... É suportável. Não é indolor, mas é tranquilo. E vai bem, a criança 6 vezes vai tranquilo. Ô, Dante, e eu queria aproveitar até para fazer um alerta, porque assim, vocês dentro da oftalmo passam mais ou menos com... A gente mexe com o sensorial, né? A captação de informação do meio externo. Então, às vezes, a mãe fala assim, mas não precisa repetir o teste do olhinho, já deu tudo certo, eu sei que ele enxerga, eu chamo ele pelo nome, ele olha para mim, ele faz contato visual, ele olha no meu olho, mas é aquela coisa, se você chama uma criança e ela olha para você, você está usando duas fontes sensoriais, a audição e a visão, certo? Então, assim, ela te escutou, não necessariamente te viu. A gente não pode inferir isso, né? Não pode dizer necessariamente. E outra coisa, ela pode não ser cega, né? Mas ela pode, para o povo entender, ela pode até não ser cega, completamente cega, não enxerga nada, mas ela pode ter um grau ali importante, né? E passar despercebido. E, por exemplo, no de 0, você descartou catarata congênita. Pode acontecer de nos de 6 meses você identificar catarata congênita ou não? Pode. Mas assim, pode. Mas eu costumo dizer que o teste dos 6 meses ele tem uma importância boa. A principal importância dele é para a gente evitar uma coisa que chama ambliopia, que é o nome que se dá para um olho que geralmente ele é saudável, mas ele não desenvolve a visão. Por isso, o olho, assim como qualquer outro órgão, sentido do ser humano, ele precisa de estímulo, você sabe muito bem disso, para se desenvolver. Se eu tenho, por exemplo, um olhinho que está torto e um que está reto, o cérebro suprime a imagem que está do olhinho torto, para a criança não ficar tendo visão dupla, que a gente chama de diplopia. E aí, ele não desenvolve as conexões neurais desse olho, e aí depois de um tempo, não adianta você correr e colocar ele no lugar que ele não vai se desenvolver. E aí é o que a gente chama de ambliopia. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, por isso que eu trio grau numa criança de 6 meses. Se eu tenho um grau muito alto no olho e muito baixo no outro, o cérebro vai preferir enxergar pelo olho que está enxergando, vai desenvolver as conexões do olho que está passado. Vai falar, opa, vou enxergar. Exatamente. E às vezes a criança chega com... A visão se desenvolve até 6, 7 anos de vida. A criança chega com 5, 6 anos, às vezes com um grau alto no olho e baixo no outro, e por mais que você corrija com óculos o grau que está alto, ela não atinge 100% de visão, porque a gente faz o tampão. Então, fase, se a criança tiver um desvio antes de operar, ou se a criança tiver grau alto num lado, baixo do outro, a gente tenta estimular aquele olho que não está enxergando, ou menos, ou que tem chance de não a se desenvolver. É por isso que a gente faz o tampão. Eu já emendei uma coisinha na outra aí, só para aproveitar o gancho. Tá? Não, sim. Uma dúvida que eu tenho também, tenho dúvida minha, já que você perguntou do teste do olhinho, por que a gente faz o teste da orelhinha repetido com 6 e com 1 ano? Já que você fez, eu vou devolver a pergunta para você. Por que se repete o teste da orelhinha?
É boa, boa. Não, isso é bom porque é outra bandeira que eu tenho que carregar aqui, né? Porque assim, o que que acontece? Às Não, vezes os pais não falam assim, saindo um mas pouquinho do eu tenho. roteiro, mas Não, nós não tem estamos saindo problema um pouquinho não, é tudo da... É, mas tá importante. bom, né? É, você sabe, Dante, o que que acontece? Às vezes os pais falam assim, eu tenho certeza, convicção de que ele escuta bem, porque eu bato palma, ele olha, passo barulho, ele olha. Tem duas coisas que eu preciso fazer de ressalva. Primeiro, se ele tiver uma perda unilateral de um lado só, o outro ouvido ele está escutando. Mas isso vai ter implicação na vida dele, certo? Se ele tiver uma perda leve, ele não é surdo. É a mesma coisa da história do óculos, né? A pessoa que tira o óculos, ela enxerga, ela vai ter dificuldade. Então, o ouvido é a mesma coisa. Então, às vezes é uma perda de audição leve, você consegue conversar com a criança num volume normal, mas ela não consegue discriminar as palavras. Então, ela começa a trocar letra, ela começa a atrasar a fala. E uma outra coisa é o seguinte, eu já peguei crianças completamente surdas, com surdez profunda, que os pais batem palma e elas olham. Você sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada reflexo cócleo-palpebral. Na verdade, ela assusta, entendeu? E daí, quando faz isso, ela olha, entendeu? É por reflexo visual. E então, assim, lógico que quanto mais os pais falam que a criança olha e tudo mais, é um fator que deixa a gente mais tranquilo em relação a não ter perda de audição, mas não necessariamente, entendeu? Entendi. E dentro assim, pensando nos diagnósticos, porque assim, com vocês passam lá, veem, fazem um grau. Quando a criança começa a falar, você já consegue ver se tem grau ou não para ver óculos, né, Dani? Tem idade mínima para óculos? Boa pergunta agora. Tem idade mínima para. Não, não, não. Depois de 6 meses, Não, se tiver né? grau, a gente já pode corrigir. Deixa eu travei? Entendi. Já consegue. Travei. Travou. Travou a imagem. Eu consegui. Aí, voltou. Voltou. Voltei. O, Voltei melhor. Não, o não tem, tá? Dante, Oi. não tem, né? Não tem idade mínima, Não, né? não. A gente já começa a triar com idade visual aí com 2 anos e meio, 3. Hora a criança já entra em idade verbal boa, assim, a gente já consegue botar os bichinhos, já consegue ver o quanto ela enxerga. Entendi. Bota os bichinhos na É frente, uma como se questão de fossem letras, colaboração, né? né? E aí já Entendi. começa a medir a cuidade visual e daí pra frente é normal. Aí tria praticamente igual um adulto. Eu acho que é E isso. dentro. Eu tenho uma dúvida de sinusite. Então, dentro da sinusite, quando vem aqui para mim com queixa de dor de cabeça, basicamente, eu posso dizer para você assim que 80 a 90% eu consigo fazer o diagnóstico só com o meu exame físico e história clínica. Eu não preciso de nenhum outro exame. Às vezes a gente precisa fazer exame, né? Raio-X de seios da face a gente não faz. Basicamente, o otorrino não pede mais, porque ele não me ajuda a diferenciar se aquilo ali é um resfriado, se aquilo ali é uma rinite ou se é uma sinusite. Você só vai ver que tem líquido nos seios da face, mas tudo isso pode dar. E o tratamento é diferente, entendeu, Dante? Alguns Qual é casos, o principal fator etiológico de sinusite? Desculpa a para sinusite, ignorância. É, para qual é o fator sinusite. etiológico? Então, por É? exemplo, a rinite, na verdade, ela é um tipo de sinusite, porque ela pega seios da face também, que o fundo é alérgico, é uma alergia. Ela se expôs a um alérgico, e uma poeira, um pelo de bicho, e Uhum. aquilo vai. Quando você tem uma sinusite clássica, que a população de uma forma geral pensa, é quando você está com o nariz que não está funcionando bem, pode ser até com um resfriado, e começa a ter crescimento de bactéria. Você entendeu? Que aí vem aquela história do febrão, vem aquela, né, queda do estado geral, que é a famosa sinusite bacteriana. Entende? Só que aí o que, que acontece? O tratamento da sinusite não é só tomar antibiótico. Esse é o grande erro que eu pego aqui no consultório. Aliás, fica até de alerta para todos os pediatras também, pra, alunos da medicina que estiverem aqui nos assistindo. Um grande erro no tratamento da sinusite é achar que é só tomar antibiótico. Você tomar antibiótico, você está matando a bactéria, mas você não está restabelecendo o funcionamento do nariz. E daí, Dante, é aquela história, sabe, de resfriado mal curado?
É assim, eu chego aqui no consultório assim, ó, doutora, eu melhorei. O pior já passou, mas não tô 100% não. O meu nariz não voltou, eu tive uma gripe forte, é assim que vem, né? Eu tive uma gripe forte, o pior passou, mas meu nariz tá bom não. Não tá bom não, não voltou ao normal. Entendeu? Algumas vezes a gente pede o raio-x de cavo, que é para olhar a tal da carne esponjosa, né? A adenoide, Uhum. que, olha lá, peraí. Adenoide é isso aqui, ó. Esse tecidinho aqui, ó. Fica atrás do nariz, certo? E aí o que que acontece? A gente faz um raio-x simples, que é uma coisa que não é invasiva, não dói, só para a gente ter uma ideia do tamanho, porque se essa adenoide for muito grande, não tem como você desentupir o nariz, porque tem uma carne atrás do nariz que está entupindo. Aí, às vezes, o tratamento é cirúrgico mesmo. Tem que levar para o centro cirúrgico para tirar a adenoide, entendeu? E a adenoide aumentada, a criança não respira, não respirou, dor de cabeça. Não tem conversa, entendeu? E a adenoide grande dá bruxismo. Aí também não adianta ir para o dentista se não resolver o problema respiratório. Porque daí vai botar aparelho no dente, mas não vai adiantar. Se não E, resolver a e questão da respiração, é não causa e resolve, efeito. entendeu? E Não existe faz. a sinusite crônica, que é existe a cronicidade da Existe, sinusite gerando dor de cabeça e a coisa vai se sim, perpetuando, assim, com sim, sintomas leves, né? Que você falou de febre, quando tem uma sim, bacteriana e tal, mas você pode ter uma inflamação menor ou subclínica que vai dando dor de cabeça e esse paciente acaba arrastando o quadro? sim. A sinusite crônica é muito mais comum no adulto do que na criança. Na criança é uma coisa de exceção, tá? E se a gente pega uma criança com sinusite crônica de difícil controle, a gente já tem que pensar em coisa ruim, né? Imunossupressão, enfim, fibrose cística, outras coisas assim. Mas é mais em adulto. Tem criança rinite alérgica, Dante. A grande maioria é rinite alérgica, é que o quadro clínico é muito semelhante, entendeu? Não. E aí Esse, confunde a galera. esse já é meu aprendizado de hoje, já, tá? Já valeu Tá? a. Eu conto isso pra todo mundo, ninguém me escuta, Dante. É que Não, já. nem falar assim, ó, não limpe o ouvido com cotonete, a galera limpa e eu ainda continuo operando pessoas com perfuração de tímpano por causa de cotonete. E eu conto pra todo mundo o segredo, o povo não me escuta. Já mudei minha conduta agora que eu vou falar para o paciente. Agora, ó, pode ser também rinite alérgica. Rinite alérgica, E a pode gente sempre falar. fala, não, pode ser sinusite, né? E às Você vezes vai só fala, acertar quase sempre se você disser que é rinite, viu? A chance de é você estar bom. errado é muito menor. Ah, Mas, então ó, já. Dante, eu tenho umas perguntas aqui, antes que o Vamos Instagram nos lá. expulse. Ó, peraí, ó, eu vi uma aqui que acho que é mais pra mim. Chupar dedo tem algo relacionado com dor de cabeça? Chupar dedo pode favorecer respiração oral, né? Então, assim, se essa criança tem respiração oral, isso é uma causa para ter dor de cabeça, mas não que o ato de chupar dedo vai causar dor de cabeça. Deixa eu ver uma, Dante, que eu recebi aqui, que eu quero. Ah, aqui, Dante, essa é para você, ó. Criança pode usar lente de contato? O que que Uau, você me que diz? pergunta. Poder, pode, mas a gente não recomenda, tá? É, né? Tem idade mínima, assim, que você recomenda, Dante, para usar lente de contato? Vixe, Geralmente travou o áudio. recomenda-se depois dos 15 anos de Aí, idade. voltou. Porque. Depois, Aí, né? estão me ouvindo? Ó, deixa eu tirar aqui, ó. Tô te ouvindo. Estão me ouvindo? Ótimo, deixa eu voltar aqui. Tô te É, ouvindo. não deve usar lente de contato. Lente de contato é um corpo estranho, exige muito cuidado. Muita gente já perdeu a visão por causa do lente de contato. Claro, com uma situação esporádica, por exemplo, minha filha tem 8 anos, usa 8 graus de miopia, tem uma apresentação de balé hoje à noite. A gente pode usar uma lente descartável, day use, coloca na clínica, vai e tira depois, beleza. Agora, rotineiramente, nem pensar. A criança não tem maturidade para usar lente de contato, vai arrumar alguma infecção e a coisa pode ser muito mais grave. Em casos muito piores, pode até perder a visão. Então, não É, recomendo. Deus me livre. Geralmente depois dos 15 anos aí, dependendo da responsabilidade de cada um, mas lente de contato é perigoso, não é inócuo, não tem assim, ah, não é perigoso, não. Vou ali comprar uma lente de contato na farmácia e já volto. Não é bem assim, não.
Dante, essa também é para você, ó. Se usar óculos novo, eu imagino que para a criança nova, né? Tem chance disso regredir? Isso é uma pergunta que eu recebi um monte no direct. Essa aqui eu até transcrevi, porque eu recebi um monte de gente me mandando no direct essa pergunta. Não, na verdade, assim, ó, graus de hipermetropia que causam dor de cabeça, à medida que a criança cresce, eles diminuem porque o olho cresce. Então, quanto maior o olho, mais míope. Então, a miopia é o contrário da hipermetropia. Se o olho cresce, Certo. diminui a hipermetropia, então vai diminuir de qualquer jeito, não pelo uso ou desuso do óculos. Graus de miopia não voltam. Então, se tem miopia, o grau vai aumentar. Claro, se operar, enfim, aí não vou entrar nesse assunto, mas miopia, jovem, criança, vai aumentar, 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 aumentar. A tendência é que se estabilize por volta dos 20, 30 anos e estabilizou. Então, o astigmatismo varia, mas geralmente ele aumenta um pouquinho. Então, o astigmatismo eles muda um pouco, é mais difícil a previsão. Mas hipermetropia na criança diminui, miopia costuma aumentar e o astigmatismo é uma terra de ninguém que aumenta muitas vezes, mas não sempre. Ô, Dante, aí eu tenho uma pergunta minha, viu? Dúvida minha Vamos aqui. lá. A hipermetropia pode diminuir. E aí você recomenda, se você pega uma criança com, se eu estiver falando besteira, pode meter porrada aqui, tá? Não tem ninguém tá vendo a gente. Me É. diz uma coisa. Se por um acaso você pega uma criança com um grau de hipermetropia pequeno, você acha que compensa ela entrar com óculos de forma precoce, mesmo sabendo? Não, né? Não. A gente só entra Toca o em caso. barco. Qual a indicação de óculos em paciente hipermétrope? Dor de cabeça ou queixo de cansaço. A gente chama de queixostenopia, tá o nome disso. Então, assim, se tem dor de cabeça, tem sintoma? Tem. Então tá bom, óculos. Tem estrabismo? Tem. Então, óculos. Não tem sintoma nenhum, tá linda, maravilhosa, tem 2,5 graus de hipermetropia, mas tá super bem, ela corrige sozinha. Lembra que eu falei? Mais ou Até menos com 10. que idade? O quê? Até que Que idade corrige corrige. sozinha? Corrige o jovem, 18, 19, 20, 20 e poucos anos, ele vai corrigindo o grau sozinho. Ele só vai perdendo a capacidade de corrigir esse grau. Então, você nasce com uma capacidade de corrigir 14 graus de hipermetropia, mais ou menos, e aí, com seus 40 anos de idade, essa capacidade vai para o espaço. E você começa a usar óculos para perto. Então, Olha lá a ela vai se situação. perdendo à Tudo medida que piora depois dos 40, Dante. Até o olho. Olha a situação. Até o Então, olho. assim, não é. A questão do óculos ela é puramente sintomática. Ou a visão está ruim, ou tem sintomas. Se não tem nenhum nem outro, não tem necessidade de usar. Ó, essa aqui acho que é pra mim, ó. Minha filha tem muita dor na face, vive do antibiótico e não melhora. É o que eu tinha falado pra você, lembra, Dante? Muita gente confunde e acha, mesmo que a criança tenha uma sinusite bacteriana, o tratamento não é só antibiótico. O antibiótico mata a bactéria, mas não restabelece o funcionamento do nariz. Então, o que, que acontece? Fica aquela história do resfriado mal curado, ou um nariz que não volta a funcionar tão bem. E mesmo que não tenha infecção, o nariz não funciona bem, dor de cabeça. Entendeu? Dor na face, abaixa, a face dói. Entendeu? E aqui tem uma outra pergunta também da minha parte, Dante. Ó, vacina ajuda a curar a sinusite? Aí que vem uma outra confusão. Porque assim, as vacinas, elas servem para melhorar, controlar quadros de rinite alérgica, né? Alergia. Vacina não cura alergia. Isso aqui é um erro, entendeu? Vacina serve para ajudar no controle clínico daquelas crianças que têm rinite alérgica de difícil controle. Você tá dando remédio, não melhora, ou então a criança não aceita de jeito nenhum tomar remédio. Aí você entra com a imunoterapia, que são o uso das vacinas, que não é um tratamento seguro, mas ele tem riscos, né? E não dá para dizer assim, vai curar da alergia? Não, ele vai sofrer um processo ali de dessensibilização, ele vai ficando menos sensível, vamos dizer assim, né? Não é qualquer pelinho de gato que vai atacar a rinite dele, é mais ou menos assim. Para sinusite, não tem interferência. Se você pensar numa sinusite bacteriana, a vacina não serve para nada, né? Como existe muito essa confusão de diagnóstico e a maioria dos quadros que o pessoal sai por aí chamando de sinusite, na verdade é rinite, então a vacina ela pode ajudar sim naqueles com dificuldade de controle, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Antes que o Instagram vai botar a gente para fora daqui a pouco, viu? Deixa eu ver aqui, ó.
É uma. A visão precisa ser estimulada em toda a vida de um indivíduo ou somente no início? Eu não peguei a pergunta, bom? Aqui, ó. A visão precisa ser estimulada em toda a vida de um indivíduo ou somente no início? Não, o desenvolvimento ela vai até 7, 8 anos de vida, mais ou menos. Depois, estímulo ou não estímulo não interfere. Então, Não não é interfere. claro. Claro que você tem que estimular, enxergar, fazer suas coisas, não deixar de fazer nada. Mas o uso e o desuso, falar, não, agora eu vou ler sem óculos porque eu vou forçar e não sei o quê, que eu vou enxergar. Não, você não vai enxergar. Então, não existe. Tem muita gente vendendo isso na internet e não é verdade. Então, Ô, não, sim, Dante, até 8, 9 anos de idade, vai. antes que o Instagram nos expulse, me dá só mais uma dica. Tem alguma dica no uso do tablet e do celular para ele ser menos agressivo para o olho? Diminuir a luminosidade ajuda? Não. Na verdade, assim, não é a luminosidade que traz, é a visão para perto. Então, você der para uma criança um papel, ela ficar lendo, em tese, o músculo contrai do mesmo jeito. Não tem, eles estão com um estudo que a luz azul do tablet celular machuca a retina e fizeram óculos com filtro azul, enfim, tá meio incerto isso ainda. É Então, mito, galera! É mito! Não, eu isso é diria bom, porque assim, ó, incerto. Dani, tem gente que fala assim, não, mas eu diminuo bem a luz do celular. Eu fico pensando aqui, eu não sei se tem lógica, mas eu fico pensando aqui, se diminui muito a luz, talvez possa até aumentar o esforço da criança para tentar enxergar aquilo lá, né? Sim, concordo? Assim, Concordo com você. né? Quanto mais fácil enxergar mais nítido, menos esforço acomodativo. Você Menos tem razão. esforço você faz. Gente, É, Dante, que live massa! Aprendi um monte de coisa, eu tô eufórica, agora eu sei tudo de oftalmo. Quem dera, não, né? eu também roubei bastante conhecimento, vou usar em casa, inclusive. Ô, Dante, muito, muito, muito obrigada. Primeira live, você se saiu super bem, Obrigado. caramba! Obrigado. Ó, gente, muito obrigada. Hã? Vou começar a fazer um monte agora. Pode fazer, pode me chamar, viu? Que eu adoro. Vamos lá. Pode me chamar que eu Obrigado. vou. Todo mundo que me Obrigado. chama, eu vou, eu sou assim. Obrigado pelo convite, viu? Foi legal, foi bem bacana. Ai, ó, vai ficar gravado no IGTV. Quem não conseguiu assistir agora, pode assistir depois, que vai ficar. Se tiver alguma dúvida que não foi esclarecida, manda para mim, manda por direct pro Dante, que ele vai responder, tá? Se ele não responder, pode mandar direct para mim, que eu vou lá no consultório dele, que é perto do meu, puxo a orelha dele, ele responde. Fica tranquila, tá bom? Mas se ficou alguma dúvida da parte de otorrino, manda para mim, da parte de oftalmo, manda pro Dante. A gente vai responder com todo prazer, né, Dante? Claro, sem dúvida. Eu sempre respondo, a gente E, responde. É um prazer responder. e eu tenho uma notícia babado quentíssima para contar aqui para todo mundo. A tão esperada live de primeiros socorros em otorrinolaringologia semana que vem. A próxima live do Cá Entre Mães, que eu faço toda semana só de tema de criança, viu, viu, Dante? A minha próxima live é primeiros socorros em otorrinolaringologia. Então a gente vai falar de sangramento no nariz, corpo estranho no nariz, corpo estranho no ouvido, o que fazer se a criança engasgar, quais são as manobras que faz quando a criança sufoca, que é um tema assim que deixa as mães apavoradas e com razão, porque sufocamento mata, né? Primeiros Ótimo. socorros é uma coisa que a gente precisa falar, porque salvam vidas, né? Primeiros socorros salvam vidas. Então, uma mãe bem preparada vale por 1000, minha filha, né? Então, Ótimo tema. próxima live babado. Ótima escolha. Obrigada, viu, Dante? Obrigada por tudo, obrigada a todos. Tchau, gente, vai ficar gravado, tá? Beijo.